Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo dos caminhos da Amor e Paz. Aos sábados temos estado a dedicar este estudo ao livro O Céu e o Inferno, que vem sendo complementado e comentado pelas notas do próprio Chico Xavier, que estão no livro Justiça Divina, que foi uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ou seja, as notas são psicografia de Chico Xavier, mas o conteúdo das notas são de Emmanuel. E, portanto, este estudo tem, de facto, o comentário de Emmanuel pelo cunho de Chico Xavier. Ora bem, posto isto, vamos começar o nosso estudo. Vamos iniciar com uma breve oração, elevando o nosso pensamento ao alto e agradecendo ao nosso amado Pai Celestial, ao nosso querido orientador e Mestre Jesus, que connosco está em todas as horas, para nos ajudar, para nos orientar, para nos apoiar, e quando as coisas ficam muito difíceis, para nos pegar ao colo. A Ti, Mestre Jesus, agradecemos tudo o que temos recebido de bom, todas as boas intuições, todos os bons amparos. Te pedimos nesta hora que fiques com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que já decidiram melhorar a sua caminhada através da instrução, através do estudo, através do esclarecimento, pois todos nós sabemos que é através da ignorância que nós mais falhamos. E assim te pedimos que fiques com todos, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, hoje a nossa querida irmã Súzia não estará presente, mas na segunda-feira, se assim Deus o permitir, já estará aqui a fazer o estudo connosco. Então vamos lá. Livro O Céu e o Inferno, continuamos no capítulo 3º, que se intitula O Céu, e que estamos no item 18, o item 18 deste capítulo 3º. Diz assim, o item 18 é um bocadinho longo, e ele diz-nos assim: nessa vastidão sem limite, e eu recordo que o título do nosso estudo de hoje é exatamente O Céu, que é o nome do capítulo. Porquê? Porque Emmanuel assim denominou quando ditou os comentários ao Chico no dia 24 de abril de 61, numa reunião pública. E, portanto, agora o capítulo 18 diz-nos assim: nessa vastidão sem limites, onde está o céu, ele está por toda a parte. Nenhuma muralha lhe serve de limite. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhes abrem o caminho, os vícios lhe interditam o acesso. E o céu, nós sabemos, é figurativo, nós já vimos isso em estudos anteriores. E, portanto, aqui o que a espiritualidade por Allan Kardec nos está a dizer é que o céu não tem limite, será toda a evolução da nossa própria consciência, onde o limite está nas estações que conduzem, e utilizando as palavras da espiritualidade por Allan Kardec, o limite deste céu está nas estações que a ele conduzem, que são as virtudes que abrem os caminhos. Portanto, é o trabalho que nós fazemos na nossa própria consciência que nos vai trazendo a paz e a harmonia e a serenidade que nós precisamos para o nosso bem-estar psíquico, ou seja, mental e físico, e logo espiritual também, e que nos permite irmos evoluindo e passando de estação em estação, usando aqui a terminologia de Allan Kardec, de estação em estação, até chegarmos à última estação, que, como ele aqui nos diz, é a estação dos mundos felizes. Mas ele aqui também nos diz que os vícios
lhe interditam o acesso, ou seja, quando nós temos vícios de variadíssima ordem, tanto seja ela física, moral, de hábitos, enfim, nós já falámos sobre esse tema, tudo isso e todos esses vícios são normalmente ou têm normalmente vibrações muito densas, muito prejudiciais a tudo o que é a evolução do uso e, portanto, vão nos impedir de avançar nesta viagem de estação em estação. Pelo menos naquele momento não nos vão dar essa permissão. E esses vícios vêm até nós através da nossa própria vontade. Portanto, é um alerta que aqui está a ser feito. Diante desse quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todas as coisas da criação um objetivo e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade sobre um imperceptível ponto do espaço, que nos mostra essa humanidade começando em um dado momento para igualmente um dia acabar junto com o mundo que a conduz, não abrangendo assim mais que um minuto da eternidade. Portanto, vejam bem esta reflexão, não é? Portanto, nós às vezes queremos achar que sabemos tudo e que dominamos estes conceitos todos, não é? Mas aqui a espiritualidade para Allan está-nos a dizer exatamente o contrário. Está-nos a dizer que nós, este pequenino ponto onde estamos, que é a Terra, e ainda mais pequeninos somos nós, que somos mais pequenos que uma formiga comparados com o universo, temos muito que aprender frente ao universo e frente à eternidade, principalmente no que diz respeito aos princípios maiores de todas as coisas da criação. Como essa doutrina é triste, fria e glacial, quando nos mostra o resto do universo, antes, durante e após a humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora pelo quadro que faz do pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto que a maioria das criaturas está condenada a sofrimentos sem fim. Como é aflitiva para os corações que amam, pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. Portanto, nós já identificamos de que doutrina estamos aqui a falar. São todas as doutrinas ou ditas religiões herméticas, que trabalham no hermetismo da evolução do próprio ser, que divulgam a separação da vida contínua para além da vida matéria, não é? E que elegem as cúpulas, os intelectuais, os eruditos, os doutos, como aqueles que têm os privilégios maiores na evolução do dito céu, em detrimento dos outros que não têm essas capacidades. E é isso mesmo aqui que está a ser criticado. As almas felizes, assim dizem, só pensam na sua felicidade. As que são infelizes nas suas dores. É de admirar que o egoísmo reine sobre a terra quando ele é mostrado no céu? Quanto, nesse caso, é pequena a ideia que ela oferece da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto, ao contrário, é sublime a ideia que o Espiritismo nos dá. Quanto a sua doutrina engrandece, alarga os pensamentos. Mas quem diz que ela é verdadeira? Em primeiro lugar, a razão. A seguir, a revelação. Depois, sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus, uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso. Uma fica para trás e a outra caminha para a frente. O bom senso diz de qual lado está a verdade, que em presença das duas, cada um, em seu íntimo, interrogue suas aspirações e uma voz interior lhe responderá. As aparições são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas então, por que Deus não lhes revelou toda a verdade desde o princípio? Pela mesma razão, porque não se ensina à infância
o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente durante um certo período da humanidade. Deus a proporciona às forças do Espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que em outros tempos dela já receberam uma parcela, mas que desde então cresceram em inteligência. Antes que a ciência houvesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam eles compreendido a imensidão do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia provasse a formação da Terra, teriam podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia houvesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que não existe nem alto nem baixo no espaço, que o céu não está limitado pelas estrelas? Antes dos progressos da ciência psicológica, teriam podido se identificar com a vida espiritual? Conceber, após a morte, uma vida feliz ou infeliz, diferente daquela em um lugar delimitado e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era muito grande para o seu cérebro. Era necessário reduzi-lo a proporções menores para conciliá-lo com o seu ponto de vista, sob a condição de aumentá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Naquela época ela era sábia, hoje é insuficiente. O erro está naqueles que, não percebendo o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com os mesmos limites da infância. E aqui, para reflexão e compreensão melhor deste item, que é o último do capítulo, o céu, aqui fica a nota e o conselho para irmos ler o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 3º. E esta é uma excelente revelação para separar as águas do que realmente é o céu, que é em contraponto, como nos diz aqui a espiritualidade por Allan Kardec, daquilo que se crê que seja o próprio céu. No princípio antigo, no princípio das religiões mais antigas, que ainda estão hoje em prática, não é? Mas tal como nos diz aqui a espiritualidade por Allan Kardec, não foi feita esta atualização, ou seja, continua-se a ensinar a homens e mulheres maduras aquilo que se ensinava a crianças. Isto é uma analogia, mas para nós entendermos, tal como nos orienta aqui a espiritualidade no livro, não é? Que teve que ser todo o conceito dividido em partes, tiveram que se arranjar imagens e interpretações, até alegorias, mais de acordo com a evolução dos homens da época, para que o conceito pudesse começar a ser apreendido. Hoje em dia, com a evolução que o homem já tem e já teve, não só nas matérias espirituais, mas também ao nível da ciência e ao nível da sua própria consciência, estas explicações já ficam aquém da capacidade que o homem tem de as interpretar. E, portanto, o Espiritismo, através da falange do Espírito da Verdade, no século XIX, veio trazer uma nova perspectiva sobre todas estas matérias, veio nos dizer que a vida é infinita, que o Espírito é a nossa verdadeira essência e que nós estamos nesta escola para evoluir e para avançarmos até ao limite da nossa própria evolução.
e que o universo é infinito e são muitas as moradas, de facto, na casa do Pai. São muitos os planetas, são muitos os irmãos nossos que habitam esses planetas, são muitas as diferentes humanidades, é assim que nós podemos falar, porque humanidade é todo o ser que tem na sua forma materializada, seja ela mais ou menos etérea, uma estrutura física idêntica à que nós temos, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e um corpo, e não importa depois tudo o resto que possa ou não possa ter. A ciência já o diz, os estudos já aí estão, a humanidade em alguns países já trabalha com estes irmãos de outros planos, de outros universos e de outros mundos há muito tempo. Não é novidade para ninguém que queira instruir-se, que queira estudar e que queira entender as verdades que o Cristo nos trouxe há 2023 anos, que outros irmãos nossos nos têm vindo trazer e que, depois da Segunda Guerra Mundial, tem tido uma evolução exponencial aqui no planeta Terra. E, portanto, há coisas que já não fazem sentido, tal como nos diz aqui o livro O Céu e o Inferno, que foi ditado pela Falange do Espírito da Verdade no século XIX, nós estamos no século XXI. Ora bem, para comentar e alargar um bocadinho todo este conceito, se nós não tivermos tempo de acabar hoje, acabamos no próximo dia, vamos aqui ver o capítulo 24 do livro Justiça Divina, como eu disse há pouco, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esta mensagem foi recebida por Chico numa reunião pública do dia 24 de abril de 1961. E é um comentário direto ao item do livro O Céu e o Inferno que nós acabamos de ler agora. E diz-nos assim Emmanuel: aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária por meio da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Eu paro já aqui. Eu paro já aqui porque nós temos a consciência, alguns de nós, não é? Nem todos já, mas temos a consciência, eu já não estou a falar daqueles que acham que a vida é só o que estamos agora a ver aqui, não é? E que depois de deixarmos o corpo físico, nós deixamos de existir. Eu estou no conceito da escola reencarnatória que nós estudamos aqui e que a própria reencarnação nos leva a diferentes viagens. Mesmo dentro deste conceito, muitos somos nós que achamos que temos umas centenas de vidas, não é? Nós temos milhares já de reencarnações. Milhares de reencarnações. E aqui está claro, Emmanuel nos diz: aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenar. Nós somos espíritos muito velhos, mas ainda muito jovens. Ou seja, somos muito velhos no sentido dos processos reencarnatórios que temos tido e da evolução que temos vindo a sofrer desde a nossa primeira existência como centelha divina, não é? Mas ainda somos muito jovens em toda a evolução que o nosso espírito tem que fazer até atingir os muitos felizes. Isto parece um contrassenso, mas não é, é assim mesmo. Entre os chineses, de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Já eram os nossos amigos chineses a dizerem-nos estas coisas. Depois, a Índia, na Brahmânica, ou seja, melhor ainda, Brahmânica, portanto, no conceito de Brahma, não é? Que é uma filosofia e uma religião, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. E o Éden era o conceito pós-Brahmanes, e ainda hoje existem os Brahmanes na Índia, e o conceito mantém-se relativamente idêntico. E o Éden é uma mistura daquilo que para nós seria, nos conceitos também antigos, um paraíso ou o próprio céu. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema
além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, tínhamos figurações especiais do paraíso, e ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência em existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. E nós aqui temos a chave e com esta maravilhosa chave nós fechamos o capítulo terceiro do livro O Céu e o Inferno. Porque é isso mesmo. O céu é a capacidade que temos da nossa alma, é a nossa consciência, é a amplitude da nossa consciência, é a capacidade que já temos de entender todos estes princípios. E reparem, quando Emmanuel aqui nos fala destas civilizações antigas, e começou por falar dos chineses, dos indianos, nos princípios os brahmanes, o Egito Antigo, a Grécia Antiga, os galeses, de onde Allan Kardec vivenciou uma reencarnação que lhe foi muito cara no sentido do gosto e da ligação que ele tinha. Falamos nos romanos, enfim, falamos de várias grandes civilizações que existiram em termos da cronologia do tempo que nós a entendemos antes de nós. E ele fala sempre no nós, porque nós vivenciamos estes períodos, nós aprendemos nestes períodos, nós partilhamos estas experiências. Não importa se todos fomos todas, ou se todos só fomos algumas, ou se nós vivemos num lado, se nós vivemos no outro. Isso não é o que mais importa. E muitas vezes a curiosidade nos leva a pensar quem é que eu teria sido no passado, em que civilização eu teria andado, porque é que eu me afinice tanto com esta cultura ou com a outra, porque é que eu tenho tantas saudades disto ou daquilo se não tenho memória, na nossa grande maioria, desse estado de situações. Porque nós já as vivenciamos, elas estão escritas nas nossas memórias de alma, nas nossas memórias de consciência. Quando falo aqui em alma, falo em consciência, que são as memórias akáshicas, como são mais conhecidas, não é? São as memórias da nossa própria essência, são o nosso ADN espiritual. E elas estão lá. À medida que nós vamos tendo mais sensibilidade, que nós vamos tendo uma matéria que estamos todos aqui a estudar na matéria, embora os nossos irmãos sem matéria também estejam connosco, mas os que estamos com mais matéria, que são os encarnados, os que estão neste plano físico, não é? Muitos de nós também não estamos com a mesma densidade física. E isto é importante que seja dito, porque nós em setembro vamos estudar, e eu tenho vindo a dizer isso já há uns bons pares de semanas, vamos estudar a relação entre a ectoplasmia e a saúde. E isto é importante, porque a medicina tradicional trata-nos a todos como iguais em termos da nossa densidade física, da nossa fisiologia, falando corretamente. Mas nós não somos iguais, porque a nossa densidade física, que altera toda a nossa fisiologia e altera toda a nossa reação aos medicamentos, portanto, as reações medicamentosas que nós temos em relação aos medicamentos que nos são
dados quando doentes, do físico, elas são orientadas exatamente pela nossa densidade, de matéria ser mais leve, mais etérea, ainda na matéria, ou mais densa. E o que nos dá esta diferença de densidade é exatamente a nossa consciência. Porque nós aqui na matéria e como seres encarnados, nós temos esta diferente densidade que vem da capacidade da expansão ou não da nossa consciência. A forma como nós entendemos todos estes princípios, e aqui está muito bem indicado através do céu. Aquilo que nós aceitamos, entendemos, compreendemos e interiorizamos, a forma como vimos o mundo, como o entendemos, como nos situamos nele, a todos os níveis da nossa materialidade, vai-nos trazer sempre ensinamentos para a nossa consciência, que a vai ampliando. Ou seja, as nossas vibrações deixam de ser tão densas e passam a ser cada vez mais subtis. E é exatamente a subtileza que tem a ver com a escala evolutiva, neste plano, não só neste, mas agora falando neste plano, que nos vai dar uma maior densidade de matéria, uma menor densidade de matéria, que nos vai ligar também a determinados gostos ou não, que nos vai dar uma sensibilidade maior aos medicamentos químicos ou não, que nos dá uma ligação maior às reações, às diferentes reações fisiológicas ou não. E, portanto, o que aqui nos diz Emmanuel, neste último capítulo, que eu vou voltar a ler após termos feito aqui esta reflexão, diz-nos assim: de existência em existência. E esta existência, a existência tem a ver com existências de períodos reencarnatórios, ou seja, de reencarnação em reencarnação, ou pode ter a ver de existência em existência em termos da nossa consciência. Se nós olharmos para trás, todos nós já fomos diferentes do que somos hoje, não é? Já tivemos uma densidade maior, já tivemos gostos diferentes, já nos sintonizámos com vibrações diferentes, já fomos pessoas diferentes. A essência é a mesma. O corpo físico também. Mas a nossa consciência não é. A nossa consciência, nesta mesma viagem encarnatória, já teve e tem diferentes níveis de percurso evolutivo. E aqui, dentro desta nossa consciência, neste momento, nós temos de falar de existência em existência também. Ou seja, de ciclos de vida que tivemos e que nos trouxeram até aqui onde estamos hoje. Não é? E, portanto, de existência em existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espalha, ou seja, ela não é limitada de forma nenhuma, ela não é fechada em conceitos herméticos de forma nenhuma, ela é livre e espalha-se como a essência do fluido cósmico universal, como a nossa própria essência se espalha. Nós somos prova viva disso. Nós, daqui há uns anos atrás, nós éramos de uma forma, víamos o mundo de uma forma, tínhamos uma forma de comer, de estar, de gostar, de fazer. Nós hoje somos diferentes e vamos nos espalhando, não só dentro de nós em termos de consciência, aprendizagem, evolução e vibração, como também nos locais que vamos, obviamente, escolher de acordo com a nossa própria vibração. E diz-nos Emmanuel, triunfante em todos os domínios universais do sem fim, o universo não tem fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação. Portanto, há seres, isto agora no plano Terra, nós somos diferentes, mas podemos estar todos englobados numa mesma materialidade em termos gerais, não é? Mas esta fluidez e condensação também é diferente de mundos para mundos. Os mundos mais evoluídos, os seres são muito mais fluidos. Os mundos menos evoluídos, os seres são muito mais densos.
O comportamento dos seres mais densos são comportamentos competitivos, comportamentos guerreiros, comportamentos sanguinários, que a humanidade já foi. O comportamento dos seres de densidade mais fluida, de mundos mais evoluídos, será exatamente a bondade, a fraternidade, o viver em conjunto, a empatia do outro, a harmonia conjunta do vivenciar a vida, seres mais etéreos que se preocupam com os estudos, as filosofias, a ciência e as artes. Que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico e todos os dias morrem estrelas, nascem constelações, há alterações em todo o cosmos. Que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Eu não li a última parte porque nós demos esta última parte no item 4 do dia 11 de março e, portanto, aqui não faz já muito sentido, embora eu aconselho que leiam e que reflitam sobre ela. Com tudo isto já foi falado. Aqui o mais importante, de acordo com as nossas orientações, é isto, é nós entendermos que o céu é um estado de consciência. E que o que vimos para além do infinito, ou para além da Terra no infinito, dizendo mais corretamente, é todo o cosmos e todo o universo. E que nesse cosmos e nesse universo não existem só mundos felizes, existem todos os mundos, com diferentes tipos de seres, em diferentes tipos de evolução, e diferentes tempos de evolução, e que está tudo certo, e é assim a imensidão da criação de Deus. E, portanto, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está na nossa consciência. É lá que reside toda a nossa essência, é lá que reside o nosso céu. E a escolha é nossa, se queremos estar no céu ou não. Queridos companheiros, nós no próximo dia vamos entrar no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, no próximo sábado, que nos fala exatamente do inferno. E o inferno também está dentro de nós, e portanto as escolhas são sempre nossas, não é? Vamos já passar para a nossa prece. Eu convido a todos que queiram para fechar os seus olhos, respirar profundamente e levar o nosso pensamento à beleza divina da criação infinita e bela do nosso Pai Celestial, nesse maravilhoso universo, cheio de irmãos nossos, nas diferentes escalas evolutivas, em mundos onde nós, por certo, já estivemos, com reencarnações e aprendizagens que nos trouxeram sabedoria, nos trouxeram ensinamentos, e para onde, por certo, um dia voltaremos. Que nada é limitado no amor maior e na liberdade que nos é dada pelo nosso Pai Celestial, que o nosso amado Mestre Jesus nos vem ensinar exatamente isso há 2023 anos. Antes dele, muitos sábios nos vieram ensinando, como nos diz Emmanuel, através de culturas milenares que chegam até nós, como na China, na Índia, no Egito e tantas outras civilizações antigas maravilhosas. Todos elas tinham a essência do ensinamento maior, que é este: o céu reside dentro de nós, está na nossa consciência. E o reino de Deus, por essa mesma razão,
está dentro de nós. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por todos estes ensinamentos. Que nós possamos ser instrumentos ativos na divulgação da verdade das tuas palavras e que possamos nós entender essas verdades dentro de nós mesmos. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor se possa espalhar sobre todos nós, encarnados e desencarnados. E te pedimos que fiques com todos, hoje e sempre.